Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 5º dessa terceira parte, Lei de Conservação. No vídeo de hoje, vamos examinar o tema necessário e supérfluo. Allan Kardec apresenta 3 perguntas aos espíritos e faz um comentário. Nós vimos no vídeo anterior a necessidade de viver que faz parte da nossa estrutura psíquica. Necessidade de viver, isto é, da nossa natureza. Estabeleceu também, nós vimos isso, o limite do necessário. O limite do necessário para viver. E estabeleceu a razão para determinarmos, para compreendermos qual é o limite do necessário. Mas o homem busca o requinte dos gozos terrenos. Requinte é o excesso. E aí, então, geram dificuldades. Daí o tema necessário e supérfluo, no vídeo de hoje. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Então, quando nós colocamos a razão em funcionamento, pesando os prós e contras daquilo que estamos fazendo para que não venhamos a ultrapassar o limite daquilo que sentimos, entendemos que é o necessário. O que vai além disso, aí já está na faixa do requinte, do prazer, dos gozos, excesso dos gozos, que nos causam desequilíbrio. E a resposta continua. Muitos só chegam a conhecê-lo, o limite do necessário, por experiência e a sua própria custa. Quando a pessoa não é ponderada, não examina até que eu posso ir, se eu avançar além disso, eu vou me passar mal, vai me fazer mal, vai me criar dependência, então eu paro aqui. Esta é a razão, é a intuição. Mas a pessoa, então, arrastada pela satisfação dos prazeres, ultrapassa o limite do necessário e causa desequilíbrios. Desequilíbrios físicos ou desequilíbrios psíquicos, às vezes os dois. Isso nos traz problemas, consequências. E essas consequências, elas se fazem sentir no corpo físico, gerando muitas vezes enfermidades, ou no corpo mental, na psique, gerando desequilíbrios para manter apenas o necessário. Então, nós podemos sofrer as consequências na mesma encarnação ou na próxima encarnação, porque desestruturamos o nosso corpo espiritual, que é mantido pela mente, pensamentos e emoções. Essa dupla que, ultrapassando o necessário, nos causa um desequilíbrio no corpo mental, gera desajustes no corpo espiritual. Nesta encarnação, esse desequilíbrio aparece no corpo físico, se não nesta encarnação, na próxima, porque é a mente que fixa aquela atitude e reconhece o desequilíbrio, causando lesões no corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição
criaram necessidades que não são reais. O que isso é questão dos vícios? Quando ultrapassamos o limite do necessário, nós criamos um condicionamento que pode ser superado com esforço. Mas se nós venhamos a repetir, a ultrapassar o limite necessário, de novo, criamos um condicionamento. Esse condicionamento passa a ser, então, a nossa diretriz de necessidade. Já estamos em desequilíbrio, não é? Não são necessidades reais. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Vou ler de novo a pergunta 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Veja que na questão anterior leva ao desequilíbrio da própria pessoa. Aqui nessa pergunta, já quando nós então avançamos para além da nossa necessidade, causamos desajustes e desequilíbrios nos outros. Então veja a resposta. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Causa e efeito. Nós podemos causar prejuízo somente para nós ao ultrapassar o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades de viver. Causamos desequilíbrio apenas para nós. Responderemos nas nossas dificuldades pessoais. Mas pode também ser, como nesta questão, que os nossos excessos levem a faltar o necessário para os outros. Responderemos por isso, perante a própria consciência e perante a consciência universal. Aí está, gerando para nós o que poderíamos chamar de um karma. Eu causei desequilíbrios aos outros para a satisfação pessoal, isto é egoísmo, e então responderei por isso. Vou ter que passar pelas situações que eu fiz os outros passarem para que eu não venha a incorrer novamente no mesmo erro. Allan Kardec ele faz um comentário sobre essa questão do necessário e supérfluo. Olha só o que ele fala. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, da civilização, tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Nós estamos vendo aqui que mostra a fase evolutiva em que nos encontramos. Nós vamos retomar novamente um ensinamento que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, em que o Espírito Lázaro trata desta questão que se refere à nossa evolução
como está nesse estudo de hoje. Então o Espírito Lázaro fala assim: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando instruído e depurado, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Vou repetir esta frase porque marca bem esta questão do necessário e supérfluo. Ele fala ali: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Veja que nós estamos falando, quando se busca o requinte dos gozos, nós estamos falando a satisfação das sensações. Isto mostra a nossa precariedade evolutiva como espírito. Então, aí está chamando a atenção para que nós venhamos a cuidar de nós próprios, refreando os excessos, para que não venhamos a retardar o nosso progresso espiritual, porque há uma luta aqui entre o instinto e a razão. O instinto é que leva à busca dos excessos, à satisfação da sensualidade, das sensações. Então, precisamos superar esta fase evolutiva através da razão, desenvolver o sentimento, que nos libertará da sequência aparentemente interminável das encarnações expiatórias, decorrente de nossas escolhas. É interessante esse estudo porque nos leva a observar a nós próprios nas nossas escolhas diárias, como fazer isto, como fazer aquilo, quais as consequências disso, as consequências daquilo, para que não venhamos a culpar os outros pela nossa infelicidade. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguindo ainda no capítulo 5 das leis morais, lei de conservação, com o tema privações voluntárias, mortificações. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.